Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Câmara, também pela TV Câmara. Na volta, o retorno do Fala Presidente, esse programa que tem o objetivo de repercutir o que aconteceu na reunião ordinária da semana, mas também falar o que acontece na questão institucional da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Após 45 dias, a gente retorna com o presidente Caio Valácio aqui. Aqui eu desejo uma ótima tarde, Caio, retomando os trabalhos de fato aqui na Câmara, né? Boa tarde a todos os ouvintes da 103.5, bem como os nossos telespectadores da TV Câmara, que nos honram com essa participação. A você, Raquel, muito bom estar de volta para a gente falar sobre os trabalhos do Poder Legislativo, as nossas deliberações. E a você, Edmilson Marques e Santiago, o nosso abraço pelo excelente trabalho que vem realizando aqui na 103, líder de audiência. Pois é, a gente tem muita coisa para falar, né? Temos aí as eleições que aconteceram, as eleições com muita ação na rede social, mas eleições diferentes com a inteligência artificial também imperando. Primeiramente, eu queria que você passasse aí, porque a gente não pode deixar de falar, como é que foi esse processo para agora retomar as atividades da Câmara Municipal. Como é que foi finalizar isso aí e agora voltar? Para nós, enquanto presidente de Câmara, não alterou a nossa rotina, né? Porque nós temos a questão da burocracia interna da Câmara, que como presidente me tomou muito tempo, eu não podia me dispersar em relação às responsabilidades que o cargo me impõe enquanto presidente. Então, a gente cumpriu esse papel durante esse período de gestor, né, e com várias transformações que nós já implementamos aqui dentro da Câmara, elevando, sim, a respeitabilidade, os níveis de respeitabilidade dessa instituição e de reconhecimento. Haja vista que, durante o período da eleição, nós estávamos fazendo um concurso público da Câmara Municipal. Né? Mais de 5 mil pessoas compareceram às provas e demonstrando, assim, que a Câmara está no lugar certo, no caminho certo, em relação ao cumprimento da lei, da Constituição Federal, que nos exige que para ter investidor em cargos aqui na Câmara, se necessário se fazer o concurso. Quebramos esse jejum de 30 anos e, ao mesmo tempo, buscando a moralidade do serviço público, porque nós entendemos que na medida que a Câmara caminha rumo a cumprir aquilo que é da sua obrigação, a Câmara também se eleva perante aos olhos da população. Eu falo muito, Raquel, que a questão da respeitabilidade depende muito também do grau de compromisso e de uma ação política, governamental, muito decidida, né? Porque se a gente fosse lembrar aqui os últimos 30 anos, se fosse fácil, os outros presidentes teriam feito. Não é fácil você propor um plano de carreira, cargos e vencimentos, dado a sua complexidade, né? E também tratando da predisposição política, né? Da casa em apreciar um projeto dessa natureza. As opiniões diversas, né? Sim, porque os conflitos, os interesses que rondam essa casa. Sim. Então, a gente conseguiu criar não só um plano de carreiras, cargos e vencimentos, como criamos também uma nova estrutura administrativa moderna, né, para frente, mais de 20, a gente pensou a Câmara para 20 anos para frente. Então, a gente está aqui cumprindo o nosso papel de presidente, e isso acabou nos tomando também um certo tempo, né, e nos tirou um pouco da rua durante esse período. Contudo, o nosso trabalho foi em várias frentes, conseguimos alcançar, né, o nosso eleitorado através dos projetos que aqui eu desenvolvi. E a volta da normalidade na Câmara, nós já tivemos uma reunião plenária hoje, já estamos votando matérias importantes, a Câmara volta de novo a ter as suas reuniões. E as reuniões nunca pararam, né? A Câmara continuou funcionando da mesma forma, os vereadores tiveram que dividir esse tempo. Talvez a diferença seja os projetos que estão sendo discutidos agora e a forma como está sendo discutido isso, né, Caio? Agora esse período eleitoral, a gente se reuniu toda terça-feira, né, votamos projetos, mas agora, com o resultado das eleições, a gente já chega também já com uma predisposição
de ampliar a votação de projetos aqui, porque nós ainda temos que votar o orçamento do Sim. município, né? O plano plurianual, já com as suas alterações, e também a lei de orçamento para o ano que vem. Isso tudo vai exigir de todos nós um trabalho assim muito forte para que a gente possa realmente entrar por ano que vem com o orçamento muito bem assim orientado para atender as demandas da população. Né? E é interessante você falar isso, porque durante a nossa transmissão, e a gente vai falar sobre isso também, né, a transmissão da cobertura das eleições, a gente estava falando sobre o papel do vereador, o quanto é importante, né, o que representa essa ação do vereador para o desenvolvimento e andamento da cidade como um todo, né? Tudo passa por aqui. Inclusive, você está falando aí da lei orçamentária, do plano plurianual, precisa ser analisado pelos vereadores, né? Uma análise precisa ser criteriosa, justamente porque isso vai demandar o plano plurianual para os próximos 4 anos, a lei orçamentária para o ano seguinte. Então, se isso não for votado de forma certeira, analisada, crítica, é a cidade que sofre as consequências também, né, Caio? A gente tenta repassar a diferença, né, e ao mesmo tempo a conexão, né, que nós temos entre o Poder Legislativo e o Executivo. Do ponto de vista da diferença, é o papel institucional de legislar. E quando a gente está apreciando um projeto dessa natureza, do orçamento do município, e aqui nós não estamos falando de um orçamento comum, nós estamos falando de um orçamento que vai gerar em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais para o ano seguinte, e a gente tem que preocupar com a questão da infraestrutura, garantir recursos para a gente continuar melhorando a nossa infraestrutura urbana, a nossa malha viária, a questão do meio ambiente. Nós temos um passivo muito grande, que a gente precisa ter uma atenção e um cuidado muito grande com as nossas nascentes, enfim, com uma série de questões que envolvem o meio ambiente, a coleta seletiva. Aí nós temos que passar lá para a educação, que também carece de reforma de muitas escolas, né? De melhoria também no aspecto pedagógico. Vamos lá para a saúde, que foi nos apontado agora nas pesquisas, a preocupação e a maior reivindicação da população é em relação a melhorar o serviço de saúde. E aí a gente tem que observar muito bem essa reclamação da população, que nos aponta isso como o ponto principal, né, das medidas que o próximo governo deve adotar no sentido de minimizar esses impactos e ter mais celeridade nas cirurgias eletivas, na questão do oftalmologista, né, que há uma demanda muito grande por consultas de operação de cataratas, de cirurgia de cataratas, ou seja, é muita coisa que está em jogo. Então, o orçamento, ele requer uma atenção muito grande do Poder Legislativo, e nós já vamos recebê-lo agora, já era, né, para a gente estar debruçado em cima disso. Nós já vamos agora já pensar na próxima pauta para a gente discutir e votar o orçamento do município. E aí a gente já deixa, né, o convite para que a população possa participar disso também, né, Caio? Eu me lembro que você fala sempre de orçamento participativo. Quem sabe a gente não consegue isso partir aí do próximo ano, do próximo mandato. Mas todas as reuniões aqui são transmitidas, né? Tanto as reuniões ordinárias quanto as audiências públicas, justamente para isso, para poder dar transparência ao que se analisa as votações aqui. A população pode participar, a população deve participar. Sim, eu acho que nós temos, Raquel, e aqui eu vou até pedir a você e a todos os companheiros aqui que cuidam da nossa imprensa, nós temos 2 leis de nível federal que nos impõem a convocação da sociedade para discutir o orçamento. Uma é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, ela é de 4 de maio de 2000, mas ela trouxe uma nova concepção de participação política da população, né? Para discutir esse orçamento, a gente tem que ouvir a sociedade. E nós sabemos que essa participação ela é muito limitada, e eu quero crer que se a gente divulgar mais, se a gente convocar mais, se a gente provocar mais a população, os segmentos da sociedade, de repente a gente pode ter esse retorno com a presença e com a participação. Isso
é fomentar a democracia, a cidadania das pessoas, e aquele negócio que eu sempre falo, a política é uma via de mão dupla, mão e contramão. O povo vota, mas tem direito à fala, tem direito de participar. E a outra lei é o Estatuto das Cidades, né? Que é a lei 10.257. Ela também gira aí por torno de 2000, 2001, a sua edição. É muito importante, ela traz também lá, no seu artigo 4º, a obrigatoriedade dos legislativos convocar a sociedade para discutir o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentária, bem como o orçamento anual. Isso tudo são dispositivos, por quê? Porque o legislador, desde então, ele entende que é importante, é democrático e é moderno a gente fazer essa audição da população, para que a gente possa chegar mais próximo daquilo que de fato preocupa são demandas advindas da nossa população. E a gente, como tem aqui a TV e a Rádio Câmara, como aconteceu, e eu quero que você também repercuta isso, justamente para garantir essa transparência e essa maior participação, porque a gente tem também as redes sociais, né? YouTube, o Instagram, o Facebook, ou seja, são todas plataformas que ajudam, que contribuem para essa interface mesmo, né? Para essa conversa, esse diálogo com a Câmara Municipal. Isso aconteceu também no debate, a gente realizou o debate que ajudou muita gente a decidir o voto, né? Sim. Foram levantadas questões importantes ali e foi uma forma de democratizar também a informação por meio da TV, né? Que é legislativa e que tem esse papel da TV e da foi rádio. o que eu disse a uma vereadora há pouco tempo, que nós não tínhamos a obrigação, não tem nenhum dispositivo legal que nos obriga, né, a realizar debates aqui sobre as eleições municipais. No entanto, o que nos obriga é a nossa consciência, é a nossa formação democrática, é o nosso compromisso com uma política transparente, uma política acessível a todos. E isso que nos leva a buscar essa participação dos meios de comunicação da Câmara Municipal, tanto da TV quanto do rádio, que elucidou, ajudou muito as pessoas a conhecerem os seus candidatos. Porque nós tivemos candidatos. Eu acho que foi o único debate que teve, né? A ACI fez um também, mas foi mais voltado para a questão do empresarial. Não, a ACI foi uma entrevista. Cada um foi lá, teve a oportunidade de falar o que pensava e foi embora. Mas debate mesmo, de trocar ideias, de questionar, inclusive, o pensamento de um com o outro, né? A trajetória de cada um. Nós tivemos candidatos aí que até então eram absolutamente desconhecidos da população. Então a TV veio para falar, olha, esse é o candidato fulano que está, né, disputando a eleição, ele vai ter oportunidade de ter vez e voz para poder apresentar as suas propostas, para que o eleitor pudesse. E veja você, a Câmara ficou de 8 horas da manhã às 22 horas no dia da eleição, fazendo a cobertura, né, dos fatos que foram acontecendo no desenrolar da eleição, bem como também da apuração, né? E aqui eu quero agradecer o sociólogo Enio Eduardo por ter aceitado o nosso convite, bem como o jornalista Chico Maia, que esteve conosco, contribuindo, e toda a nossa equipe aqui, né, da rádio e da TV Câmara, que trabalhou incansavelmente para levar informação de qualidade aos nossos cidadãos e cidadãs, né, de Sete Alagoas. Porque a gente conseguiu, além de informar, de mostrar o dia a dia, né, a gente mostrou a situação das ruas com né, os santinhos no chão, a poluição, né, chamou para responsabilidade. Eu achei aquilo ridículo, viu? Sabe, é um absurdo as pessoas ainda utilizarem dessas metodologias de sujar as portas das escolas. O eleitor, quando vai para as urnas, numa eleição municipal, ele já está convicto, né? Já escolheu o seu candidato, e nós precisamos ter dado liberdade, né, ao eleitor para ele escolher o seu candidato. Né? Não é jogando santinho na urna que vai virar o voto do eleitor. Muito antes, pelo contrário. Né? Ele está provocando o eleitor que tem um bom senso. Se tivesse a intenção de votar nele, chegou lá, mudou o voto. Fala como é que pode. Um candidato sujão, né? Um candidato que está na contramão
né, daquilo que a sociedade está querendo hoje, que se pudesse até não uma campanha sem papel, né, uma campanha com um viés mais ecológico, Isso. né? É isso que nós estamos procurando e as mídias estão aí para nos ajudar. Para mostrar, né? Mesmo. Para mostrar isso. Aconteceu, o Santiago está lembrando aqui, e foi uma das questões muito pontuais, inclusive, a demora, né, em algumas sessões eleitorais por causa da urna eletrônica que precisava ser desligada. Não, nem foi substituída. O chefe de cartório da 263, da Zona Eleitoral 263, deu uma entrevista para a gente e explicou isso, que acho que uma ou duas urnas precisaram ser substituídas. A questão é que o processo demorava por causa da digital. E aí, às vezes, o presidente da sessão vinha e colocava digital muito rápido e o processo não lia e desligava a urna, tinha que ligar novamente e isso estava demorando. Sim. Mas, assim, sempre com a orientação de que as pessoas deveriam voltar para votar e não justificar o voto. Eu cheguei a ver as pessoas fazendo a consulta com data de nascimento, o nome do eleitor, para liberar as urnas. Teve a troca o cadastramento também trocou as pessoas de local de votação e muita gente não sabia, né? Pois é, ia isso votar numa eu escola acho isso ruim, sabe? Quando tem essa mudança e que o cartório não consegue comunicar o titular, né? Da pessoa que é cadastrada. Eu acho tem que procurar na internet. Eu acho que a Justiça Eleitoral, que tem os dados dessas pessoas, normalmente, ou um jeito de publicar, porque eles criam um transtorno muito grande para o eleitor. Lá no APAI, naquela região ali, aconteceu isso. Tinha urnas no Clube de Mães, eles desativaram ali na José Servo Salheiro a sessão de votação, passaram lá para a escola que funciona na maçonaria, na Rua Santa Luzia, eu me esqueci o nome agora da escola, e outras urnas foram para o APAI. Então, todas as vezes que as pessoas chegavam lá para votar, não sabiam onde que era a votação. Tem que achar um jeito de fazer... escola em reforma também, né? Que estava fechada. Tem que dar um jeito da gente ampliar e comunicar essas pessoas com antecedência. E aí, esses esclarecimentos, inclusive, a gente recebeu pelo YouTube, ali, mensagens, esse questionamento, a gente conseguiu fazer essa entrevista também pelo WhatsApp, e a gente conseguiu fazer essa entrevista com o Leandro e esclarecer, ou seja, né, explicando para as pessoas, porque houve boato de que tinha que justificar o voto e todo mundo perde com isso. Né? O Leandro é um grande profissional, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ele. Nós fizemos aqui, enquanto presidente da Câmara, 2 convênios com o Tribunal Eleitoral, todos eles, assim, vitoriosos. Um dos convênios que nós fizemos foi a implantação do TRE aqui na Câmara, e é bom que a gente diga isso aqui, tem 2 coisas que a gente tem que divulgar aqui. Uma é a ouvidoria, sabe? Nós temos que falar mais sobre a ouvidoria, disponibilizar mais, fazer uma campanha cerrada para falar para o cidadão que ele tem direito de encaminhar suas reclamações através da ouvidoria aqui da Câmara. E a outra é essa, né? Da presença do eleitor participando ativamente aqui da vida política da Câmara Municipal. Isso é muito importante. Na verdade, voltar àquela grande divulgação do CAC, né? Que é um complexo, né, de várias possibilidades para ajudar o cidadão, né? E eu acho que a gente cresceu. Nós temos esses 2 convênios aqui, foram muito bacanas. O outro foi das eleições diretas, né? Para o Parlamento Jovem. Sim. Nós levamos mais de 1.000 alunos às urnas parametrizadas, urnas eletrônicas, e todo um processo de democratização das eleições da juventude, do nosso Parlamento Jovem. Então, o Leandro ele é muito competente, é um profissional altamente qualificado do TRE e é parceirão nosso aqui na Câmara Municipal. E ajudou bastante aí a esclarecer. Bom, a gente está finalizando aqui, Caio, não vamos deixar de falar da reunião hoje, né, que teve votações importantes. Uma delas é o projeto de lei complementar número 15 de 2024, que unifica algumas taxas, né? Localização, instalação, funcionamento e fiscalização e funcionamento previstas nos artigos do Código Tributário Municipal. É um projeto importante, é um projeto de lei complementar, justamente para facilitar nesse sentido esse pagamento de tributação, né? Esse programa Sete Lagoas Livre para Crescer, ele foi instituído aqui agora no governo do Ilde Castro,
e nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, ele vem de encontro com a desburocratização, ele vem de encontro com processos mais rápidos de instalação de empresas no nosso município. E a gente tem conseguido muito êxito com esse programa. E na medida que a gente vai achando dificuldades dentro desse programa, é papel nosso ir fazendo o refinamento, né, da lei e criando oportunidades para que, de fato, a desburocratização seja mais rápida e que os transtornos na interpretação de leis e de tributos que devem ser recolhidos para a prefeitura sejam feitos assim, de uma forma assim, mais clara, mais rápida e mais objetiva. Então, esse é o fundamento desse projeto de lei. Foi aprovado hoje em primeira e segunda votação. Extraordinário então, também, né? Volta para o prefeito para que ele possa sancionar. E isso aí vai unificar e não traz nenhum impacto orçamentário para o município. Então, é só uma questão burocrática que vai ajudar na liberação, né, do funcionamento aí das empresas de 7 Lagoas. Bom, a gente está finalizando, só lembrando aqui que a Rádio Câmara também fez entrevistas com os candidatos a prefeito para mostrar mais as plataformas, o que pensa. Tivemos uma contribuição, eu acho que a gente gigante, ajudou. Né? Acho que sim. Eu acho que ele teve uma contribuição gigante. E isso aí, sabe, Raquel, tem que ser destacado porque muitas vezes a gente está acostumado com a democracia, sobretudo com as críticas. Mas nós temos que ressaltar também quando a gente acerta. E a gente tem acertado muito aqui na casa, principalmente quando a gente traz essa possibilidade. Tenho certeza que todos os candidatos a prefeito devem estar satisfeitos e felizes aqui com a postura que nós tomamos aqui enquanto presidente e enquanto também uma instituição democrática. Nós acreditamos no processo democrático, nós acreditamos na democracia como valor fundamental de uma sociedade. E é por isso que nós estamos aqui à frente da Câmara Municipal, para que esses valores sejam preservados e, mais do que isso, sejam incentivados. Ô Caio e Raquel, já que vocês estão falando de coisa boa, né? Não podemos deixar de registrar a geração do horário político feito pela Rádio e TV Câmara. Todo o horário político, né, que foi feito aí com os programas dos candidatos foram feitos aqui no Legislativo, né? Muito importante. A eleição passou por aqui, né? E passou forte. E passou com uma pegada forte, com o nosso compromisso, né, Raquel? De prestar serviço de qualidade, né? E igual para todo mundo, é isso que é importante, né? Sim, o TRE confiou, né, a Rádio e a TV Câmara, a geração, tanto da TV quanto da rádio, justamente pelo compromisso que a gente tem e pela postura, né, da Câmara Municipal diante da questão eleitoral com isenção, imparcialidade e responsabilidade, que é o mais importante, né, Caio? Mais alguma coisa, presidente? Não, é só isso. Falar com a população de 7 Lagoas. Dá boas-vindas também para quem está vindo, né? Para os eleitos, né? Parabenizando isso. A gente teve aqui uma renovação, né? Uma renovação importante, ela sempre acontece. Parece bem que andou em termos de 50%, a gente ainda não conseguiu muito assim em termos de percentual. Foram 10 vereadores atuais foram reeleitos. Sim. A gente aumentou mais 2 cadeiras. Quase 50%. Quase 50%. Né? E isso é muito importante, né? Que eles sejam bem-vindos. Nós estamos aqui de portas abertas, desejar a todos eles que estão chegando, né? Um bom mandato, um mandato muito voltado para os grandes interesses coletivos, né? Difusos. E mais do que isso, interesses de desenvolvimento, de crescimento, né, para a nossa cidade. Sejam todos muito bem-vindos, parabéns a todos pela eleição. E para aqueles que não conseguiram a reeleição, fica aqui também a nossa mensagem de fé, de esperança e de agradecimento pela parceria que tivemos aqui durante esse ano, né, durante esse mandato, aos que não conseguiram se reeleger. Independentemente de coloração partidária, né, que todos eles tenham certeza que deram o seu melhor, né, e que foi muito aprazível o tempo que nós convivemos aqui na Câmara Municipal. Tá certo. Muito obrigada, Caio Valassi.
A gente fica por aqui, então, com mais um Fala Presidente. Voltamos na semana que vem, falando mais, mas você continue conosco na nossa programação da rádio. Lembrando que nós vamos fazer entrevista, um frente a frente especial com os vereadores eleitos, né? Tanto os que estão aqui, que foram reeleitos, quanto os novatos, para a gente mostrar quem são essas pessoas. Você, então, fique ligado na nossa programação da rádio e TV Câmara. Até lá.